Fala galera, aqui é o Ryo e hoje eu quero ajudar vocês com uma coisa que é muito importante. Eu vou falar sobre os 10 erros mais comuns que as pessoas que são vacilonas em matemática elas cometem. Então, isso é muito importante porque por que você comete esses erros? Provavelmente é porque o seu professor explicou e você não entendeu direito alguma coisa. Ou, o que acontece muitas vezes é que você pegou uma regra que é muito específica para algum caso e você aplicou em outro caso, né? Então você não entendeu realmente o princípio ali da matemática. E esse erro na matemática é cumulativo. Então, se você comete esse erro lá no começo, ele vai acumulando nas matérias seguintes e gera em você um problema de matemática no geral. Então, hoje a gente vai tentar encontrar esses erros mais comuns e eu vou te explicar e você vai ver que muitos desses erros você comete. Eu quero que você veja quantos desses erros você comete, quantos desses erros você tem dúvida e comenta aqui abaixo para a gente fazer um comparativo com as outras pessoas, certo? Não precisa ter vergonha, não. Todo mundo aqui é vacilão em matemática, tá? Não precisa ter vergonha e achar que você é pior que os outros, por conta disso. Primeiro erro, então, é errar o sinal, né? A regra de sinais na subtração. Na multiplicação, a gente já aprendeu que mais com mais dá mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais, certo? Tem gente que ainda tem tanta dificuldade de falar, mas e o menos com mais? É a mesma coisa que isso daqui, né? A ordem tanto faz. Então não precisa escrever a outra regra de sinal, certo? Só tem 3 regras de sinais, que é isso daqui. Então se eu te perguntar quanto que dá menos 2, menos 5, você vai olhar a tabela de sinais e vai falar que dá menos 7. Menos 7 não, mais 7, certo? Correto? Porque você está usando a tabela de sinais que você aprendeu na escola. Seu professor de matemática estava correto, ele não pode estar errado, né? Não, está errado isso daqui. Por quê? Porque essa regra de sinais é uma regra de multiplicação. Então, quando você for ver menos 2 vezes menos 5, certo? O resultado vai ser mais 10. O sinal vai ser menos com menos, vai dar mais. Agora, na subtração, a regra de sinais não se aplica desse jeito. Por quê? Na subtração, o que a gente está falando? A gente está falando que nós temos menos R$2 de dívida. A gente tem R$2 de dívida e a gente está gastando R$5 em cima da nossa dívida. Então, naturalmente, a gente não pode terminar com valor positivo. A gente vai terminar com valor negativo, que é 7. Outra forma de enxergar isso aqui é você colocar numa reta, onde no meio está o zero, para a direita está os valores positivos e à esquerda os valores negativos. Então, se o número 2 está aqui e o menos 2 está aqui, e eu estou removendo 5, subtraindo 5, eu vou andar, sempre que eu subtraio, eu ando para a esquerda. Então, eu vou tirar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar quanto? Menos 7. Andei 5 casas para a esquerda porque estou subtraindo, certo? Então, são 2 formas de você enxergar isso daqui. Então, na subtração, você vai ter que pensar sobre o problema. Na subtração, existem diversas situações que a gente pode encarar. Então, por exemplo, a gente pode ter 2 menos 5. Qual que é o resultado? Depende. Por que depende? Porque 2 é menor do que 5. Então, se eu tenho R$2 e gastei 5, eu vou terminar com um valor negativo, certo? Se eu tenho 5 e tiro 2, agora o valor que eu tenho atual ele é maior do que o que eu vou remover. Então, da esquerda é o valor total e da direita é o valor que a gente está removendo desse valor total. Então, 5 menos 2 dá quanto? Dá 3 positivo. Então, depende da situação, né? Na subtração não tem uma regrinha de sinal que você aplica sempre. Não, você tem que pensar sobre a situação, se cabe ou não qual sinal. E a mesma coisa acontece com sinais negativos. Então, se eu tenho menos 2 mais 5, se você for pensar, é a mesma coisa que o caso de cima, só que em ordem invertida. Então, eu tenho menos 2, tenho uma dívida de R$2, eu estou adicionando R$5 na minha conta bancária. Então, desses R$5, 2 vão pagar a dívida e sobram 3, certo? Então, a gente vai ter o mesmo resultado que o de cima, porque é a mesma situação. Então, a ordem, tá, dos números na subtração não importa. Mas se você, um próximo erro relacionado à subtração, se você inverte os números 5 menos 2, se você colocar 2 menos 5, claro que vai dar um número diferente, claro que vai dar um resultado diferente, porque 5 menos 2 dá 3, 2 menos 5 dá menos 3. Por quê?
porque a gente está falando de números diferentes aqui na nossa conta. Tá? Isso é um próximo entendimento que a gente vai ter que ter na matemática, que é o seguinte: todo número ele tem atrelado a ele um sinal. Esse sinal ele acompanha ele do lado esquerdo. Então esse sinal menos remete ao número. Não é. Eu odeio a forma como a gente escreve a matemática, porque esse sinal ele não é sobre a operação matemática que a gente está realizando. O sinal que a gente escreve no número é referente a se ele é positivo ou negativo, tá? Eu acho que assim é muito mais inteligente da gente pensar do que do jeito que a escola ensina ou que a gente vê, né? Porque o que a gente vê é a forma reduzida, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: quando eu tenho menos 2, menos 5, eu estou falando que eu tenho um número negativo 2 e eu tenho um número negativo 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu estou somando esses dois números. É isso que eu quero dizer quando eu escrevo menos 2, menos 5. Porque o que é a soma? A soma é a união de elementos do mesmo tipo, certo? Então, se eu tenho dois números negativos, eles vão se juntar, eles vão se unir, porque eu estou falando da mesma coisa. Então, quando eu tenho menos 2, menos 5, eu vou juntar as minhas duas dívidas e eu vou terminar com menos 7. Porque é natural você unir as coisas que são iguais. Então, esse sinal que existe aqui nada mais é do que referente à polaridade do número. Agora, uma questão aqui para a gente realmente matar essa parte. Quanto que dá isso daqui? Menos 2, menos 5. Bom, Rio, então aprendemos aqui que a gente tem a questão de sinal, certo? Na subtração, ela depende sempre. E você me ensinou que quando é menos com menos, vai continuar dando menos, porque eu estou tendo uma dívida, estou subtraindo uma dívida, então eu vou ter menos 7 aqui, certo? E aí, o que você acha? Bom, aqui o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de remover uma dívida, é a mesma coisa que ganhar aquela quantidade de dinheiro, concorda? Se eu falar assim, eu vou remover uma dívida de R$5, quer dizer que eu estou te dando R$5, é a mesma coisa. E na matemática, a gente pode entender, quando tem essa aplicação de parênteses, que existe o número 1 invisível aqui, multiplicando o valor de dentro. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 5. Tá? É como se esse menos aqui estivesse multiplicando o valor de dentro. Então tudo que está dentro do parênteses vai inverter de sinal. É isso que quer dizer esse menos menos. Então menos 2 menos 5 vai ficar o quê? Menos 2 mais 5, que aí vai dar 3, certo? E mas isso daqui é muito difícil, eu não consigo entender, eu não consigo decorar essas regras aqui. O grande problema seu, então, é que você está tentando decorar as coisas, você não precisa decorar. Se você pegar um exemplo super simples, tipo 1 e 2, com esses dois números, e você pensar sobre a situação, tipo assim, eu tenho R$1 e eu estou removendo uma dívida de R$2. Quanto que eu vou ter? Bom, se eu tenho R$1, eu estou removendo a dívida de R$2, eu vou acabar com R$1. Você consegue pensar com números pequenos. Agora que você sabe com um número pequeno, se você substituir por um número grande, 8 menos 32, é a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa, vai dar 8 mais 32. Então, se você resolve na matemática com um caso simples, que você consiga imaginar e visualizar, você também consegue realizar a mesma operação com números maiores e mais complexos, tá? Então, essa é uma propriedade, uma coisa legal da matemática. Você não precisa decorar as coisas, você só tem que entender. Se você entender com uma situação, com um exemplo, com alguma coisa realmente que faça sentido, você pode replicar com outros valores, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro caso, confundir regras de sinais na subtração. Segundo caso, simplificar frações. Então, esse aqui é um erro muito comum também que acontece, que é, imagina que eu tenho aqui uma fração 2 menos, sei lá, 2x dividido por 2. Aí a pessoa vai lá e olha isso aqui, pô, se eu tenho 2 em cima, se eu tenho 2 embaixo, então eu posso cancelar aqui, o meu resultado vai dar menos 2x, certo? É isso daqui, né? É isso que você aprendeu na matemática. Se tem um número igual em cima e embaixo, cancela e pronto, tá feito. O que você acha? Então, a resposta aqui está errado também, claro. Quando eu tenho 2 menos 2x dividido por 2, para eu cancelar os números, né, para eu simplificar aqui, eu vou simplificar esse 2 com os dois números de cima.
Por quê, Rio? Porque aqui a gente tem uma operação de subtração. E a divisão é uma operação de nível superior. A gente pode pensar o seguinte. Nível 1, a gente vai ter o nível soma e subtração. Nível 2, multiplicação e divisão. Nível 3, né? Um número em potência ou raiz do número. Então a gente tem esses 3 níveis de operações, certo? Quando eu tenho 2 vezes 2x dividido por 2, a gente está falando de divisão e multiplicação. Eles são do quê? Do mesmo nível. Ou seja, eu posso cancelar aqui e o resultado vai dar na mesma. Por que isso é possível? Porque eu posso, quando eu tenho multiplicação e divisão, eu posso alterar a ordem das operações. Eu posso falar que eu tenho aqui 2 dividido por 2 vezes 2x. Eu posso reescrever essa conta assim. Assim como eu posso reescrever assim, 2 vezes 2x dividido por 2. Ou seja, a minha divisão ela pode ser feita tanto aqui quanto aqui, na ordem que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então eu posso cancelar aqui e vai acabar com 2x no final das contas. Vai dar na mesma, né? Porque tudo isso aqui é multiplicação, um monte de multiplicação. Agora, quando eu tenho uma divisão, por exemplo, que tem aqui uma fração, eu tenho uma subtração ou tenho uma soma, o que está acontecendo aqui? Isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que isso daqui, ó. 2 dividido por 2 mais 2x dividido por 2. Então, se eu cancelo só isso daqui e sobra 2x, eu estou fazendo isso daqui e eu estou ignorando esse cara de baixo. Então dá erro, né? Então, para eu cancelar algo na divisão, né, se eu quiser cancelar um número aqui embaixo com os números de cima, eu vou ter que procurar esse número em todos os elementos em comum na minha soma ou na subtração, certo? Então aqui, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. 2 e 2, 2 e 2. É a mesma coisa. Então, se você tem dúvida, de novo, de como realizar essa operação, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma conversão para você conseguir visualizar. Um exemplo simples o suficiente que você consiga entender, certo? Uma outra forma de você enxergar isso aqui é o seguinte. Sempre que você tiver soma ou subtração em cima de uma fração, você pode escrever como parênteses, tá? Então, o resultado de 2 mais 2x que a gente está dividindo por 2. Então, é o resultado desse cara que a gente vai dividir por 2. E como é o resultado dessa soma, a gente não pode pegar um elemento só e fazer a operação. Da mesma forma, mesma coisa. Se eu tivesse aqui 3 vezes 2 mais 2x, o que é isso daqui? É uma operação distributiva, né? Então a gente tem que fazer o quê? Distribuir a multiplicação. O que a gente está fazendo aqui? A gente está distribuindo a divisão. É a mesma coisa, certo? Então aqui vai dar 6 mais 6x. A gente não pode multiplicar só um número e outro número continuar 2x. A gente tem que multiplicar os dois números para que eles se mantenham, certo? Então, quando a gente trabalhar com frações, lembre disso. Agora, e se eu tivesse 2 mais 2x dividido por, sei lá, 2 mais x? E agora, como é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 2 e cancelar com os dois de cima? Não posso. De novo, é a mesma coisa. Eu estou dividindo tudo que está em cima por tudo que está embaixo. Então eu não posso sair dividindo dessa forma. O que eu poderia fazer aqui, uma conta que poderia acontecer é o seguinte. Se fosse 4 mais 2x dividido por 2 mais x. Agora eu posso fazer uma conta, eu posso fazer uma brincadeira. Por quê? 4 mais 2x é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais x. Certo? Se eu pegar e distribuir essa multiplicação aqui, vai dar 4 mais 2x. E aí, dividido por 2 mais x, o que acontece? Agora, olha só, eu tenho dois elementos em comum e só tenho multiplicação aqui, certo? Então, eu posso cancelar isso daqui com isso daqui. E aí sobra 2. Então, nesse caso aqui, eu consigo cancelar. Por quê? Porque o 2 mais x está repetindo em cima e embaixo. Inclusive, se eu substituir 2 mais x por y, o que eu tenho aqui? 2y dividido por y. Não é? E aí eu posso cancelar o y, sobra 2. Consegue visualizar isso daqui?
certo? Então esse aqui é um erro muito comum também das pessoas aí vacilonas de matemática. Próxima questão aqui é um erro na hora de somar frações, certo? Então, quando a gente multiplica frações, isso aqui é erro bobo, né? Quando a gente multiplica frações, o que a gente está fazendo? A gente vai multiplicar diretamente. Então, eu posso falar que isso aqui é 6 dividido por 6. Da mesma forma, eu também posso enxergar isso aqui como se fosse 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 3. Da mesma forma, também posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 3. Eu posso inverter a ordem, porque é tudo o mesmo sinal, certo? Multiplicação e divisão. E aí eu cancelo. Todos eles vão dar 1. Se você fizer a conta aqui, dá tudo a mesma coisa. Então tá válido no meu pensamento. Agora, quando eu tenho soma, o que está acontecendo? Lembra, temos operações de nível diferente. Soma e divisão não se misturam, não podem ser feitos normalmente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa conseguir falar da mesma coisa. Como assim, Rô, falar da mesma coisa? Imagina que, ao invés de escrever desse jeito matemático, eu vou escrever assim, ó, 3 meios, certo? E 2 terços. Tá? Esquece isso daqui. Se eu te perguntar, quanto que dá 3 meios mais 2 terços? Faz essa conta aqui. Como que você faz essa conta? Você não faz essa conta. Por quê? Porque você está falando de coisas diferentes. Ah, não entendi o que você quer dizer. Eu vou te explicar em outra forma. Quanto que dá? 3 maçãs com 2 bananas. Soma isso daqui. Quanto que dá? Você concorda que você não consegue somar 3 maçãs com 2 bananas? Não dá, porque são coisas diferentes. Lembra? Quando as coisas são iguais, a gente soma, tranquilo, né? Mas quando é diferente, dá problema. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente pega uma fração de 3 meios mais 2 terços? A gente tem que encontrar uma fração equivalente, né? O que é uma fração equivalente? Ó, imagina que você tem uma pizza. Isso daqui é uma pizza de fração 1 sobre 1. Se eu dividir na metade, eu vou ter uma pizza o quê? 2 sobre 2. Se eu dividir em 4 partes, eu vou ter uma pizza 4 sobre 4. Então, a equivalência das frações é você dividir em partes, fazendo com que os tamanhos dos pedaços se mantenham os mesmos, certo? Então, como que a gente faz isso de forma simples, né? Sem essa enrolação toda? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois denominadores e a gente vai encontrar um tamanho de fração novo, que vai ser tamanho 6. Por que tamanho 6? Porque se eu tenho algo dividido em 3 partes, certo? E eu divido ele no meio, cada uma das partes, eu tenho 6 pedaços. Se eu tenho 2 pedaços e eu divido cada um deles em 3 pedaços, eu tenho 6 pedaços. Então, a partir disso daqui, quando eu multiplico os dois números, eu encontro um número em comum entre eles. O comum entre 3 e 2 é o 6. Posso fazer um MMC para ficar mais fácil? Pode, mas multiplicar é mais rápido. Depois você simplifica, se você quiser, né? Então, primeiro você encontra em comum. E aí você pensa, essa fração, ela foi multiplicada por quanto para chegar aqui? Então, 2 teve que multiplicar por 3 para chegar aqui, né? 2 vezes 3 dá 6, não é? Que é a mesma coisa que eu pegar e falar o quê? 3 vezes essa fração e 2 vezes essa fração inteira, não é? Então, a gente está pegando esse índice de baixo aqui, esse denominador, e multiplicando pela outra fração vizinha. Então, 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. E aí você consegue somar e você encontra a fração equivalente, certo? Então, 9 mais 4 dá 13, e aí dividido por 6. Fechou? Então, sempre que você for somar ou subtrair frações, você tem que igualar o denominador. Você não pode somar tudo automaticamente, tá? Quarto erro, divisão de números grandes. Não é bem um erro, é uma dificuldade que as pessoas têm. Vou pegar um exemplo aqui que colocaram no Discord, um minutinho não, alguns segundinhos. Divisões grandes, vamos lá. Então aqui, 3.000
248 dividido por 254, tá? Então, como que a gente faz para dividir esse carinha aqui? Tem duas formas de você fazer essa divisão, o jeito tradicional e o jeito por frações. Então, por frações, você tem isso daqui, certo? Quando que é aconselhável você fazer a divisão com frações? Quando você tiver muitas divisões e muitas multiplicações juntas no exercício. Então, às vezes, você encontra uma divisão dessa daqui, só que o exercício diz, mas eu quero 10% desse valor. Então, se você quer 10%, é o quê? 10 sobre 100. Mas eu quero depois, sei lá, que esse valor seja dividido pela metade. Então, eu vou dividir pela metade, entende? Então, você vai adicionando operações, e como é tudo multiplicação e divisão, fica fácil de você simplificar. Porque aí você pode falar, aqui eu posso cancelar aqui e aqui, 2 eu cancelo aqui, vai dar 1524. Aí, agora que eu tenho 1524, eu posso fazer uma outra conta aqui e ali, e aí você vai simplificando, né? Então, quando você tiver muitas operações, deixa em fração até que você realmente seja obrigado a fazer a conta. Até lá você não faz. Mas, em geral, como que você faz uma divisão grande por um número absurdo assim? Primeira coisa, trabalha com aproximações desse número para você conseguir fazer a conta, né? Então, por exemplo, 254, não se assusta com 254. Imagina que é alguma coisa perto de 250, certo? Então é muito próximo de 250 esse número. 3.048 é muito próximo de 3.000, vamos pensar assim, tá? Ok, pensou assim? Próximo passo. Qual que é o tamanho do nosso número aqui? São 3 números, certo? São 3 casas. Então a gente vai pegar aqui também pelo menos 3 casas. Então inicialmente a gente vai pegar aquelas 3 casas para trabalhar um com o outro. A gente vai trabalhar com a mesma quantidade, certo? Agora, 304, então, vamos separar aqui. É possível de dividir por 254? É maior do que 254? É. Quão maior é? Muito maior? Cara, é quase igual, não é? É maior do que o dobro? Não, é quase igual. Então, é 1 aqui, certo? E aí a gente vai fazer a diferença. Você pode olhar os números e pensar na diferença, que vai dar 50, ou você pode fazer a conta. Fazer a conta é o quê? Você escrever aqui 2, 5, 4, e aí você faz a subtração. Você fica pensando, 4 menos 4 dá 0. 0 menos 5, 5. Eu acho besteira fazer isso daqui. Eu acho que vale muito mais a pena você treinar fazer isso daqui de cabeça, tá? Do que você ficar fazendo essa subtração. Porque quando você subestima seu cérebro, fala assim, eu não consigo pensar nisso daqui, você está dando seu comando para sua mente ser preguiçosa, não pensar em uma forma de resolver isso daqui, seguir a decoreba. Agora, quando você se força a tentar fazer uma conta, quando você quer fazer ela mais rápido, quando você quer melhorar, você está falando do seu cérebro, cara, encontre uma solução. E aí o cérebro brilha, ele consegue encontrar uma solução. Então, olha os números. O final é 4, certo? 34, 25 e 4. 4 com 4 vai dar 0, então a gente já sabe que deu 0. 25 para 30, a diferença é 5. É mais difícil fazer isso daqui e pegar 1 e emprestar, e aí depois o 3 tem que virar 2, e aí, sabe? Olha o tanto de pensamento inútil que você tem. É só pensar, 30 menos 25, dá 5, acabou. Tá? Então isso daqui te ajuda muito em fazer a divisão, porque senão a divisão se torna um processo muito trabalhoso. E aí vai descer 8. Aí que desceu 8, pensa comigo, vamos lá. O que é 254? Né? Aqui a gente tem 3 números de novo, então vai ficar 3 com 3, tá tudo bem. Tá? E aí você vai pensar, se eu colocar 1 aqui, 508 é maior do que 254, né? Se colocar 1, vai dar certo. Mas vai sobrar quanto? Não sei. Será que se eu colocar 2, vai dar certo? Pode ser que dê errado. Se colocar 3, 3 tem cara de ser muito, porque 2 vezes 3 dá 6. Então não dá. Então é assim que você vai pensando, por aproximação e lógica. Agora, lembra que eu falei no começo dessa parte? Não é 254, é 250 mais 4. Então, o que acontece? 250 vezes 2 é fácil. Pô, é 500. 4 vezes 2 dá 8. Quanto que dá? 500 mais 8. 508. Então dá 2 aqui. Acabou. Né?
Então eu não tenho muita dificuldade em fazer essas divisões. Às vezes tem, claro, às vezes vai ser um número quebrado. Imagina que aqui fosse 9. E agora que é 9, o que vai acontecer? Pô, agora sobrou só 9. Desculpa, sobrou só 1. E aí 1 não consegue fazer. Então agora que a gente não consegue fazer essa conta, certo? Imagina que aqui era 9. Então. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um 0 aqui e colocar uma vírgula aqui. Então, a partir do momento que eu invento um 0 do nada, tirou o 0 do cu, você vai colocar vírgula. Tem 2 algarismos e ali tem 3 algarismos. O que significa isso? Significa que você precisa de mais um 0. Mas, sempre que você tem que adicionar 2 casas em sequência, significa que você vai ter que colocar mais um 0 aqui. E agora? Dá para fazer a divisão? Ainda não dá. Então você tem que fazer o quê? Colocar mais outro 0 aqui. Olha só. E aí sim você consegue fazer a divisão. Então, de novo, 250 é a aproximação que a gente fez. 250 vezes 4 dá 1000. Só que eu tenho mais do que 250. Então, não pode ser 4, tem que ser 3 aqui. Certo? Então, vai dar alguma coisa assim. Se eu não errei, porque eu sou burro, às vezes eu erro, tá? É normal. Então, divide por 256. Eu vou conferir na calculadora. Pô, 254. 30, 49, dividido por 2, 54. Dá isso aí, 12, 0, 0, 3 e alguma coisa. Né? Então a gente continua a conta. Certo? Então essa é a questão aqui da divisão. Tá? Como que você faz? Cara, você tem que usar um pouquinho da sua lógica. E você tem que treinar a fazer conta de subtração mais rápido. Né? Não pegar o olho e ficar bugando lá. Próxima dica, divisão quando o resultado tem 0. É justamente isso que aconteceu aqui, que eu acabei gerando aqui nessa conta. Né? Então, quando a gente pega uma conta, eu vou fazer, vamos ver, 22 dividido por 3, tá? 22 dividido por 3? Não, deixa eu pegar aqui, eu vou criar na calculadora aqui, 305, tá. 915 dividido por 3. Vamos fazer essa conta? Tá. Como que a gente faz isso aqui, então? 9 dividido por 3, né? Um algarismo, certo? 1 para 1, ok, podemos fazer. 3 vezes 3 dá 9, 9 vai dar 0, ok? Então, o resto deu 0. O que a gente vai fazer com o resultado que a gente tem aqui? A gente vai baixar mais uma casa para fazer a nossa conta. Agora que a gente tem o número 1 aqui, a gente vai ver se é possível de dividir com 3. E você vai perceber que não é. Então, nessa rodada, imagina que isso aqui é um jogo, né? Nessa rodada, a gente vai baixar outro número. Então, aqui a gente baixou 2 números. Quando você baixa o segundo número na divisão, você tem que adicionar um 0 aqui. Por que, Rio? Por que eu tenho que adicionar um 0? Eu vou te explicar por quê. E agora a gente faz a conta. 5. Dá 0. Agora vamos explicar por que você teve que baixar o 0 aqui, tá? O que está acontecendo, na verdade, aqui na nossa conta. Quando você começa a fazer a divisão, a gente começa da esquerda para a direita, né? Então, na esquerda aqui, a gente está falando o seguinte, eu estou dividindo, quando eu falo, eu vou usar o 9 só para dividir, eu estou falando o seguinte, eu estou dividindo 900 por 3. É isso que eu estou dizendo. Vamos ignorar o 15. Estou fazendo 900 por 3. Quanto que 900 dividido por 3? Dá 300. Certo? Certo, beleza. Não deu nada. O próximo número que a gente vai trabalhar é 1. 1 é divisível por 3? Não é. O que é esse 1, na verdade? É 10, não é? 10 aqui, a gente até poderia dividir por 3, mas não, a gente só está pegando esse algarismo. A gente quer pegar, né? Não é 10 que a gente tem, na verdade. A gente só tem essa dezena. Essa dezena sozinha, ela não divide o 3, certo? O que ela precisa? Ela precisa do complemento dela, que vai ser o 5. Então, 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5, não dá? Então, 300 mais 5 dá 305. Consegue perceber que esse 0 aqui ele ficou vazio? Por quê? Porque nenhum número de dezena
né, vezes o 3, bateria aqui. Esse número é o quê? É 300 mais 5, certo? Se aqui fosse, vamos pensar no número, 4. Se aqui fosse 945, aí a conta já seria diferente. Por quê? Ia ser 900 dividido por 3, que dá 300. Sobra o quê? 45. Sobrou 4 aqui, certo? Que é 40. Então aqui no 40, dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 10, né? Certo? É o mais próximo. Desculpa, né? Não assim, na verdade o pensamento é assim, né? 4 aqui, só que é uma dezena, né? 3 vezes 10 daria 40. Daria o 30 ali, né? E aí sobraria quanto? Sobraria 15, que está aqui. E aí com esse 15, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o 5. Não sei se você conseguiu entender a lógica. Não posso falar que é 40 aqui, porque aqui tem 5, né? Posso falar que é 45, mas aí você teria que dividir 45 inteiro pelo 3, e aí vai dar errado. Enfim, é meio que essa é a lógica, né? Tá bom? Então é meio isso que acontece na divisão. Então sempre que você tem que baixar 2 casas ao invés de uma, você coloca um 0. Se você tiver que baixar 3 casas, coloca 2 zeros. Se você tiver que baixar 4 casas, coloca 4 zeros. Certo? Se tiver uma divisão onde você não basta o único número que você tem, você vai colocar mais zeros na sua divisão, certo? Então, uma regrinha meio... Essa regra da divisão, esse algoritmo aqui, é meio estranho mesmo. Ele tem esses bugs aqui, essas dificuldades, mas é muito raro de acontecer, então não se preocupe, tá? Sexto problema, proporção em X. Então, a pessoa vai lá e vê um problema assim. Uma pessoa não, vai. 3 pessoas... Uma receita para 3 pessoas utiliza 250 gramas de farinha. Quero saber a receita para 5 pessoas. Quantas gramas de farinha são utilizadas? Aí a pessoa vai lá e faz a regra de 3 básica, né? Aí ela faz 3 da X e aí 5 dá 250. Aí ela tenta resolver e dá errado. Por que dá errado? Porque, meu amigo, o princípio de você resolver questões de proporção é você identificar os tipos de elementos que a gente tem. Então a gente vai ter o tipo de elemento pessoas e o tipo de elemento gramas de farinha. Vamos deixar assim um saco, tá? Então é isso que a gente vai ter. Aí a gente vai alinhar o quê? A quantidade de pessoas. Então aqui é para 3 pessoas e aqui é para 5 pessoas. Ou a gente pode pensar, aqui é a receita original e aqui é a receita modificada. E aí você vai tabelar as informações. E aí você vai fazer a sua regra de 3. Ou seja, 3 dividido por 5 é igual a 250 dividido por x. Você não pode alterar a ordem das coisas, senão você vai bugar. E se fosse uma proporção inversa, geralmente a gente fala para inverter a segunda fração. E, igualmente, você não pode inverter a ordem das coisas, porque senão vai dar problema, tá? Então, organizar as informações na proporção é tão importante quanto você saber resolver isso aqui, até mais importante, tá? É o passo essencial da proporção. Sétimo erro, passar para o outro lado. Então, aqui a gente tem um erro comum, que é o quê? Você aprendeu na escola que na equação a gente passa o número para o outro lado invertendo o sinal. Então, 2x vira 10 menos 2, que dá 8, certo? 2x igual a 8, aqui é uma multiplicação, a gente passa invertendo o sinal. Então, se era multiplicação, passa dividindo. X igual a 4. Legal, funciona aqui. Agora, e se fosse 2x dividido por 3 mais x igual a 8? E agora, como é que eu faço? Porque o x já está do lado certo, não é? Eu quero o x na esquerda e eu quero tirar agora quem? Os números da esquerda, deixar só o x na esquerda. Então eu quero tirar esse 3 aqui, esse 3 babaca aqui tá me incomodando. Pô, o cara tá embaixo do 2x, tá atrapalhando, então eu tenho que passar ele pro outro lado multiplicando, certo? Aí você vai lá, todo inocente, e faz 8 vezes 3. O que acontece com a sua equação? Você acabou de errar. Por quê? Porque você passou a merda do número pro outro lado, igual seu professor falou,
que o seu professor não sabe matemática, fez licenciatura e me ensina uma coisa dessa daqui na escola e o aluno sai da escola burro, né? Por quê? Porque ele cometeu o erro mais tosco de professor de matemática, que é ensinar desse jeito. Enfim, como que a gente faz para eliminar as coisas na equação? A equação nada mais é do que uma igualdade, uma balança. Então, tudo que você faz de um lado da balança, você tem que fazer do outro lado da balança também, tá? E quando a gente fala de multiplicar algo, lembra, multiplicação está no nível da multiplicação e da divisão. A soma está num nível diferente, num nível abaixo. Então, quando você fala de multiplicar, né, para remover esses 3, o que a gente tem que falar? A gente tem que fazer o quê? A gente precisa multiplicar por 3 todo o lado da balança. Certo? A gente vai triplicar os dois lados da balança. Porque ao momento que a gente triplica os dois lados, o que vai acontecer? A gente vai distribuir essa multiplicação aqui. 3 vezes 2x, a gente consegue cancelar aqui, né? Porque vai ficar 3 vezes 2x dividido por 3, cancela, cancela, mais, agora sim tá certo, 3x. Esse x ele também vai ser multiplicado por 3. E aí não tem como você passar para o outro lado da balança, meu amigo. Você está do mesmo lado da balança e a conta está acontecendo. Entende? Então essa regra de passar para o outro lado da balança, ela tem suas falhas. E se você não entender direito como que é feito, você vai cometer esses erros crassos aqui. Então aqui você tem que multiplicar toda a balança por 3, né? E aí dá 3x mais 2x dá 5x igual a 24. X igual a 24 sobre 5, né? X igual a 6,8, certo? 6,8 não, 4,8, desculpa. Certo? Então aí a gente conseguiu fazer a nossa conta, tá bom? Aí, ó, mas e se fosse soma, então? Se eu tivesse 2x, sei lá, menos 2, mais x, igual a 8. Quando eu tenho que fazer esse menos 2, então, eu tenho que somar os dois lados da balança por 2, certo? Correto? Então, os dois lados da minha balança, eu vou somar com 2. Qual é a diferença da soma e da multiplicação? Que a soma ela não distribui. Você está só somando 2. Então, você não vai fazer isso daqui. Né? Não faz sentido. Agora, na multiplicação sempre vai ter a distribuição. E na divisão sempre vai ter a distribuição. Você tem que fazer do lado inteiro, né? Em todos os números. Então, quando eu somo 2 aqui, certo? Dos dois lados, o que eu estou fazendo? Só estou fazendo isso daqui. Eu não preciso somar 2 em cada um dos números, não faz sentido, né? Porque não é multiplicação. Então, é 2x mais x igual a 8 mais 2 dá 10. Aí dá 3x igual a 10. X igual a 3,3333. Ok? Então, passar para o outro lado, invertendo o sinal, é o cacete. Não é para pensar desse jeito. Você só vai fazer desse jeito quando você já entender bem a regra. O primeiro passo para você aprender equação é entender que para remover alguma coisa, você tem que alterar a balança inteira para manter o equilíbrio. Oitavo erro, substituir valores sem usar parênteses. Isso aqui também é muito parecido com esse erro aqui. Vai acontecer, por exemplo, imagina que a gente tem um sistema de equações e a gente tem que, sei lá, x é igual a y mais 2. E na outra equação a gente tem 2x, vamos escrever assim, y menos 2x igual a 8, tá? Então imagina que a gente tem isso daqui. Aí o que acontece? Você já chegou no caso que x é igual a y mais 2. Você pode substituir esse valor de x por y mais 2. Então você vai substituir aqui. Aí um erro muito comum que você vai cometer. Vê se você comete isso daqui, se você faria isso. Como que você substituiria? Y menos 2y mais 2. Olha só que bonito, né? Você substituiu x por y mais 2 e deu isso daqui. Igual a 8. Tá? Qual que é o erro que foi cometido aqui? Você sabe? O erro é que a gente está falando que o valor de x inteiro, todo o valor de x está sendo dobrado, está sendo multiplicado por 2. É isso que quer dizer isso daqui. E aqui a gente está adicionando uma adição. Lembra? Outro nível de operação. Então, o que deveria ter sido feito aqui? Parênteses. Isso faz toda a diferença.
Porque agora, o que a gente está falando? Que todo o conteúdo de x, isso daqui é x, né? Está sendo dobrado, está sendo multiplicado por menos 2, na verdade. Então, ó, y menos 2y, menos 2 com mais 2, menos 4. Então, todo o conteúdo agora está negativado e dobrado. Antes, a gente tinha feito como? 2y mais 2 e acabou. Menos 2y mais 2. Olha a diferença dos dois valores, né? Então, o sinal disso daqui mudou e o valor disso daqui mudou. Tá? Então, isso aqui é um erro muito comum que os alunos cometem. Então, quando você substitui, cria o hábito de substituir colocando o número entre parênteses, que aí você para de cometer esse erro. Aí é só você fazer a conta, né? Menos y igual a 12. E pronto, resolveu. Tá bom? Sétimo erro. João tem o dobro da idade de Maria. Então, esse aqui é um erro de interpretação, de você ouvir o negócio, ler o negócio lá, João tem o dobro da idade da Maria. Então você escreve, João tem o dobro da idade da Maria. E aí você interpreta o exercício assim, você fala, nossa, mas eu tenho muita dificuldade de interpretar a questão. Por quê? Porque você tem que, cara, quando você pega, você tem uma dúvida de, não sei como que eu escrevo. O que você faz? Cria um exemplo. Então, imagine que João tem o dobro da idade de Maria, certo? Você consegue ouvir o exercício e você consegue saber o que isso significa. Então, se Maria tem 2 anos, João tem 4, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. João tem o dobro da idade de Maria. Tava certo, né, pô? Eu não consigo nem errar o exercício. É isso. Então, isso aqui seria o correto. Eu não consegui errar, eu consegui acertar. Se a gente substituir esses valores aqui, que são verdades, João tem o dobro da idade de Maria, o que vai acontecer? 4 igual a 2 vezes 2. 4 igual a 2 vezes 2, está certo, né? Então aqui eu consegui acertar. Mas o que a pessoa às vezes faz é o seguinte, ela escreve assim, João tem o dobro da idade, então vezes 2, da Maria. E aí o que acontece? Substitui os valores. 4 vezes 2 é igual a 2. 8 é igual a 2? Claro que não. Então isso daqui está errado. Algum erro foi cometido, tá? Então, de novo, se você tem dúvida em alguma coisa na matemática, pensa num exemplo simples o suficiente que seja verdade e tenta aplicar naquela regrinha que você criou. Se você vê que não dá certo, é porque você errou em alguma coisa aqui. Então, isso aqui está errado. Então, deveria ser o contrário. João igual dobro da idade de Maria. Inclusive, quando eu passei na FUVEST, eu lembro que tinha uma questão que falava sobre idades e era alguma coisa, uma questão interpretativa desse jeito, e eu não sabia interpretar. E aí o que eu fiz? Eu pensei, putz, vamos pensar num exemplo simples, tipo esse, e vamos testar para ver se está certo. Até que eu consiga criar uma equação que bata com esse exemplo, tá? Então, mano, é usar a cabeça, meu amigo. Não é nascer sabendo, não é ter facilidade, não. Porque quando eu fiz a prova também tinha essa dificuldade, tá? Próximo erro, repetir regra específica fora do caso. Então, erros que podem cometer. Quando você faz uma soma, com vírgula. Como que a gente faz a soma com vírgula? A gente alinha a vírgula, certo? Para fazer a soma. Por quê? Porque a gente quer somar, existe um motivo para isso. A gente quer somar unidade com unidade, dezena com dezena, certo? Decimal com decimal, centésimo com centésimo e etc. Né? Eu não sei o nome das casas decimais, desculpa, eu sou um ignorante. E aí você tem que alinhar as casas, certo? Dizer que é uma regra específica para a soma. Para a subtração também funciona, claro. Mas aí a pessoa vai lá e pega isso daqui e fala assim, então na multiplicação, como é que a pessoa faz? A pessoa vai lá e também alinha as casas e faz alguma coisa esquisita. Não que faça diferença na multiplicação, porque não faz. Mas no final das contas, quantas vírgulas vão ter aqui? E aí a pessoa alinha a vírgula, por exemplo, vamos supor um erro que a pessoa vai cometer aqui. Ela faz 9, 9, 6, 6, aí ela alinha 6, 4, 4 e 1, aqui vai ser vezes 3, 2, 2, entendeu? Aí ela alinha e aí a vírgula acaba aqui e aí ela soma e faz alguma coisa bizarra do tipo, né? Que é até indescritível de ser feito, mas eu já vi muita gente cometendo esse tipo de erro.
Então, cara, você tem que entender que na matemática, as regras, elas são específicas para os casos onde elas são aplicadas. Então, quando a gente fala de regra de sinais, como a gente já falou, essa regra é uma regra de multiplicação, certo? Ela não é para ser aplicada em soma, em subtração, em potência, não é. É para ser aplicada em multiplicação. A regra da vírgula ali é para ser aplicada dentro de soma e subtração. E aí como que você faz para não confundir onde aplicar essas coisas? Você tem que entender por que aquela regra é aplicada. Quanto mais você entende a matéria, mais fácil fica de você não ficar cometendo esses erros por aplicar coisas, sabe, que você decorou e aplicou de algum outro jeito, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, certo? E existem diversos casos onde essa regra é decorada e ela pode ser aplicada. Na verdade, a maioria desses casos aqui que a gente falou utilizam isso. Você pega uma regra geral e você fala, quando o número de cima e de baixo é igual, eu posso cancelar. Pronto. Né? Foda-se que tem um mais 2. O que importa é que bateu de alguma forma ali e funciona. Não, não é assim que funciona, tá bom? A regra, ela tem uma situação específica, né? Aqui você só vai cancelar se houver multiplicação e divisão apenas. E aí você cancela um com um, certo? Então você tem que saber quando aplicar e como aplicar. A melhor forma é, de novo, entender cada um dos casos e treinar com exemplos, tentar provar, cria uma hipótese, certo? Para testar o que você está fazendo, ver se funciona, e aí se funcionar realmente, beleza. Último erro, não ser específico com seus erros. Então, muitas vezes, eu cheguei no Discord antes e eu perguntei, gente, quais são os erros que vocês mais cometem em matemática, que vocês lembram de cometer? E é muito normal a pessoa não lembrar do erro que ela comete. Pô, se você é ruim em matemática, você tem que saber o que você está errando. Quando que você está errando? Qual que foi o último erro que você cometeu em matemática? Ou se tem algum erro que você comete sempre em matemática, você tem que saber especificamente o que você está fazendo. Ah, meu erro é, eu tenho dificuldade em dividir números grandes. Meu erro é, eu não sei fazer conta com vírgula. Meu erro é, eu tenho dificuldade com frações, certo? Se você consegue especificar o seu erro, você consegue corrigir o seu erro. É só você ter vontade, ser sincero com você e falar, eu quero aprender, eu quero melhorar. Agora, se o seu problema é, eu tenho um problema com interpretação, eu tenho um problema de entender o exercício, eu tenho um problema com matemática, pô, aí você tá falando assim, mano, eu não quero melhorar, eu não sei qual que é o meu problema, eu não lembro qual que foi meu último erro, e vamos continuar nessa daqui. Vamos culpar a matemática, vamos culpar a minha escola, meu professor que era ruim, e eu vou continuar do mesmo jeito sempre, entendeu? Então você tem que ter essa vergonha na cara de ser específico com seus erros. Errou, anota o seu erro. Errou 2 vezes, mano, você tem que se dar um tapa na cara e falar, nunca mais vou errar essa porcaria de novo desse jeito. Se você não for específico assim, você vai ter problema, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês com esses errinhos aqui. Comente aqui quantos desses aqui você cometia ou você comete que você achou que estava certo e não estava certo. E diz o que você quer ver aqui no canal, né, nessas últimas semanas até o vestibular. Tamo junto, abraço, até a próxima.